Nós somos do grupo 9 e a gente vai falar sobre cirrose hepática e diagnósticos por imagem. Cirrose é um termo utilizado para qualquer lesão, seja aguda ou crônica, grave do fígado, que vai gerar uma formação de tecido fibrótico. Com isso, o fígado vai perder sua função endócrina e a capacidade de regeneração. A 14ª morte mais comum em adultos no mundo e a quarta causa de morte mais comum na Europa. Essa condição pode ser causada por vários fatores, mas os principais agentes são as hepatites virais, a hepatite alcoólica e a esteatose hepática não alcoólica. Em relação à fisiopatologia, ela vai se iniciar com uma inflamação local, e devido a essa inflamação vai ter a liberação de alguns fatores, né, inflamatórios, principalmente citocinas, em especial o TGF-beta1, que vai ativar os miofibroblastos e as células estreladas, e essa ativação intensa vai causar um desbalanço entre a fibrinogênese e a fibrinólise, levando à formação de um tecido cicatricial, que é a fibrose em si. Em relação ao quadro clínico, vai depender muito do grau de comprometimento celular. Inicialmente, o quadro ele vai apresentar sintomas inespecíficos, então a pessoa vai ter astenia, epístase, edema, lentidão de raciocínio, pode ter emagrecimento, algumas arenhas vasculares e eritema palmar. Mas se a condição ela se descompensa, o paciente ele vai apresentar um quadro clínico mais agravado, então ele pode apresentar ascite, encefalopatia, hemorragia digestiva alta, icterícia, hálito hepático, ginecomastia, petequias e o flapping, que é quando a mão treme. Sobre complicações, o processo de fibrose da doença faz com que dificulte o fluxo sanguíneo no fígado e aumenta a pressão na veia porta, que é a hipertensão portal, e isso pode levar à formação de circulação colateral, são as varizes esofágicas, e a ascite, que é esse vazamento de líquido do vaso. Também pode dar peritonite bacteriana, que é infecção, e encefalopatia hepática, que as toxinas elas vão para o cérebro porque o fígado não consegue eliminar. Quando a gente tem a suspeita, a gente pode fazer alguns exames laboratoriais, então a gente pode testar a função hepática com a dosagem de TGO e TGP, albumina, a bilirrubina, tanto a total como a direta e indireta, e principalmente a gama-glutamintransferase. Também tem que fazer a sorologia de hepatite B e C para a gente saber a causa, coagulograma, porque também é o fígado que faz a formação da cadeia, e o hemograma. O tratamento e prevenção é evitar completamente o álcool, tratar as doenças base, atualizar o calendário vacinal, revisar medicamentos e tratar as complicações. Então, o objetivo do nosso trabalho foi analisar, né, como os exames de imagem, que no caso é a tomografia computadorizada e a ressonância magnética, podem auxiliar no diagnóstico da cirrose hepática. E o nosso trabalho é uma revisão narrativa, né, de literatura, que foi realizada, a busca, né, de artigos foi realizada a partir de busca no banco de dados PubMed, Lilacs e Cielo, com os seguintes descritores: Library Cirrhosis, Diagnostic Imaging, Ultrasound, Tomography and Magnetic Resonance, com auxílio do operador booleano AND, e utilizando como filtro artigos publicados entre os anos de 2014 e 2025, em inglês, espanhol e português, sendo todos texto completos e gratuitos. Em relação aos resultados de discussão, o exame padrão ouro para diagnóstico da cirrose hepática é a biópsia hepática, só que ela é um procedimento invasivo que tem limitações como erro de amostragem e também amostras muito pequenas podem dificultar o diagnóstico, além de possíveis complicações por ser invasivo, como, por exemplo, infecção e sangramento. De forma que os exames de imagem vêm como uma alternativa não invasiva para conseguir fazer o diagnóstico. O primeiro exame é a tomografia computadorizada. Ela permite que a gente veja as deformações anatômicas causadas no fígado pela cirrose. Na imagem 1, a gente pode ver a alteração das bordas do fígado, que elas estão deformadas por múltiplos nódulos. No caso, a deformidade é menor, então são nódulos pequenos, de menores de 3 milímetros, enquanto na imagem 2 a gente vê uma deformidade mais grosseira, que a gente chama de lesões macronodulares. E, além disso, na terceira imagem dá para ver uma hipertrofia do lobo caudado, que está na linha verde entre as duas linhas vermelhas, mostrando que a hipertrofia de algumas regiões do fígado pode acontecer concomitantemente com a atrofia do órgão. Além disso, a gente consegue ver na tomografia sinais de hipertensão portal, como, por exemplo, na imagem 2, o asterisco indica esplenomegalia, e na imagem 3, o asterisco indica a ascite. Também, quando é feita a tomografia computadorizada com contraste, dá para ver a presença de varizes esofágicas.
A ressonância magnética ela é considerada mais sensível do que a tomografia, porque ela permite identificar deformidades e alterações anatômicas que são com um pouco mais de definição do que a tomografia. Na imagem 4, a gente consegue ver um fígado atrofiado, dá para ver melhor as lesões nodulares dentro do parênquima, além de dar para ver um aumento das fissuras do fígado, que também é característico da cirrose. Na imagem 5 também dá para ver esse aumento da fissura, mas a seta está apontando para uma lesão nodular mais específica, que a gente consegue realmente ver a definição dela. Inclusive, por isso que a ressonância magnética com contraste é usada para acompanhar pacientes que têm cirrose e buscar lesões que podem evoluir para carcinoma hepatocelular, porque com as alterações anatômicas do órgão pode ficar mais difícil para identificar esse tipo de lesões. E aí a ressonância magnética consegue ajudar nesse sentido. Pode passar. Mas o papel da ressonância magnética não para aí. Ela é ainda mais importante quando a gente fala da ressonância magnética quantitativa, quando a gente usa biomarcadores que são identificáveis por imagens, para a gente conseguir estratificar melhor o grau de fibrose. Porque a cirrose como a gente já explicou na introdução, a fibrose hepática, e a gente estratifica o grau de fibrose desde F0, que é não ter fibrose nenhuma, até F4, que é a cirrose em si. Então, para a gente conseguir diferenciar os graus de fibrose, as ressonâncias magnéticas quantitativas ajudam a gente a ter essa melhor diferenciação entre os graus. A primeira estratégia é a imagem ponderada de difusão, na qual a gente vai ver o movimento das moléculas de água. Quando tem uma fibrose, tem uma expansão do líquido extracelular, de forma que as moléculas de água se movem menos, então vai ter uma diminuição no coeficiente de difusão, que é isso que a imagem 6 mostra pra gente. Um fígado F1 tem um coeficiente maior, e dá para ver pela imagem, são cores mais quentes, enquanto um fígado F4 cirrótico tem um coeficiente de difusão menor, e as cores na imagem estão mais frias, demonstrando isso. Outra estratégia é a ressonância magnética em fase T1 com contraste, um contraste específico que é usado é o GD-EOB-DTPA, que ajuda a gente a melhor identificar as lesões nodulares que eu estava falando antes, para diferenciar nódulos benignos e malignos. A exemplo dessa imagem, que a seta indica a progressão de um nódulo que foi feito esse contraste, e demonstra que demorou para ter um washout, então ele ficou hiper-reforçado em fase arterial, e demorou para o contraste sair, identificando um padrão de neoplasia benigna, que é a hiperplasia nodular focal, em um fígado cirrótico. A gente consegue ver as alterações também que uma ressonância magnética mostra, mas ajuda a gente, nesse sentido, a melhor entender as lesões nodulares que podem ou não ser neoplasias benignas ou malignas. Pode passar. No entanto, o exame com maior especificidade e sensibilidade para graduar a fibrose é a elastografia e ressonância magnética. No caso, a elastografia é uma técnica de passagem de ondas S por um tecido, no caso é o tecido hepático, né? E aí, quando essas ondas são transmitidas pelo tecido, isso é feito com uma certa velocidade, e quando o tecido é fibrótico, tem uma alteração nessa velocidade devido ao endurecimento ou stiffness que acontece no tecido por causa da fibrose. Então, a gente consegue ver na progressão das imagens, uma mesma paciente que foi feita imagem desde do grau F0 sem fibrose nenhuma até o F4, a gente consegue ver como esse stiffness foi aumentando, e a gente consegue ver, devido à presença da ressonância magnética, exatamente os locais onde aumentou esse endurecimento, ou seja, os focos de fibrose. Pode passar. Nesse sentido, explicando um pouco melhor sobre a sensibilidade e especificidade, a tomografia computadorizada tem sensibilidade de 84% e especificidade de 67% para diagnóstico de cirrose hepática, enquanto a ressonância magnética comum tem sensibilidade de 89% e especificidade de 80% para diagnóstico da cirrose. Então, a ressonância magnética tem maior sensibilidade e especificidade do que a TC, para diagnóstico de cirrose hepática, mas as técnicas de ressonância magnética quantitativa são melhores para estratificar o grau de fibrose. E entre todas, a elastografia é que tem a maior sensibilidade, de 99%, e maior especificidade também para isso, de 94%. Então, a conclusão do nosso trabalho é que os exames de imagem servem para uma confirmação diagnóstica não invasiva da cirrose como alternativa à biópsia, sendo que a ressonância magnética é mais sensível do que a tomografia para tal, e enquanto as ressonâncias magnéticas quantitativas são os exames de maior sensibilidade para classificar o grau de fibrose hepática, sendo o principal entre todas elas a elastografia por ressonância magnética. É isso. Essas são as nossas referências. Obrigada.